Olá, boa noite. Tudo bem? A gente está dando sequência ao projeto Uma Live por Semana. E é sempre uma alegria, né, trazer diversas pessoas para falar sobre diversos temas. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Ô, gente, obrigada. A Chelsea tá aqui. Linda, Denise, Lívia, meus amores, aqui, que delícia. Aí, Olá, rolou! tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo, graças a Ai, Deus. que bom que deu certo, Chelsea. Estou muito feliz que você está aqui. Não, ai, que bom. Também fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Já fui mesmo, te vi aqui, Denise. Falei assim, nossa, que legal ela tá aqui. Que legal. Esse mundo é um ovo, né? É um O mundo ovo, é um ovo. A realmente. Denise fez faculdade lá na Metrocamp e foi minha aluna, uma graça, uma pessoa extremamente Não, competente, sensacional. Que delícia. Oi, Maria é. Luísa. A Ai, gente teve um papo muito bom mesmo quando eu fui lá no espaço dela. que Mas legal. você também, para achar alunos próximos a mim, tá uma coisa impressionante, É né? verdade, é verdade. Que gostoso, né? Chelsea, eu queria muito te Gostoso mesmo. agradecer. Eu estava falando aqui antes de você entrar, né, sobre o projeto. É sempre uma alegria muito grande que eu sinto por ter pessoas aqui de diversas áreas para trazer mais conhecimento, para, enfim, nos orientar, nos ensinar coisas diferentes, agregar naquilo que a gente pode fazer pela nossa própria vida e pela vida do todo, né? Sem que a gente se sinta dividido, sem que a gente se sinta separado, né? Ao contrário, acho que a ideia desse projeto é conectar, é agregar cada vez mais pessoas de diferentes áreas, com diferentes olhares, para aproximar mais todo mundo, né? Então, para mim é sempre uma alegria enorme quando chega o dia da live. Eu fico muito contente. É aquela ansiedade, ainda mais sabendo dos temas, falando, nossa, que delícia que vai ser falar sobre isso, sobre aquilo, imagina. Ainda mais Exato, trazendo um por semana. exato. Tem sido Bem uma legal o projeto experiência que muito foi. bacana. Legal. E aí eu queria te Bacana. E hoje vamos apresentar falar de. de ah, sustentabilidade. Eu queria te apresentar, dizer para as pessoas uhum. que ainda não te conhecem como que você entrou na minha vida, né? E que você veio para ficar, né? Então, eu vou dizer daquilo que você representa para mim, de como você faz parte, né, do meu dia a dia. E daí quero que você fique à vontade para contar da sua formação, da tua área, de tudo que você estudou, enfim, aquilo que você achar mais relevante, você fica super à vontade. Então, eu fui Tá fazer bom. um curso com o Dr. Renato, né? E que trabalha com medicina regenerativa, e fui muito por conta de ouvir a parte da ortopedia, que é minha área, né? Por ser fisioterapeuta e trabalhar com terapia manual, essa sempre foi uma área de interesse para mim. E tive o privilégio de assistir uma palestra sua. E fiquei encantada com a maneira como você conduziu o tema, né? Com a tua abordagem, com a tua clareza, a tua didática. Isso me chamou muita atenção e eu me senti é, carente de um olhar como o seu, né? Que pudesse ajudar no meu processo nutricional, né? Eu sempre fiz atividade física e até o ano passado tinha um volume de treino mais intenso. Então, imaginei que o teu trabalho pudesse complementar muito
a minha vida, né? Mas você não ficou só nesse pedaço, só, entre aspas, não que isso seja pouco, mas você veio para a nossa vida, para a vida de todo mundo aqui de casa, né? Porque o que você trouxe foi muito mais do que um cardápio ou sugestões, combinações, mas você trouxe um entendimento maior, né? Da nossa alimentação, dos nossos hábitos, do que a gente deve misturar, o que a gente não deve misturar. E são coisas que muitas vezes a gente não tem ideia, porque é isso, não estudou a respeito, não foi se dedicar a isso, né? E então, você fez parte da minha primeira consulta com você, você fez parte da minha casa, né? E acho que isso é muito legal, porque a gente traz não só o profissional, mas tudo aquilo que ele ajuda e a pessoa, né? Então você é uma pessoa muito querida, além de ser essa profissional que numa palestra ganhou meu coração por tudo que você trouxe, né? Além do conteúdo, pela maneira, acho que autêntica como você coloca a nutrição na vida da gente, né? Então, por isso que eu te agradeço. E teve uma fala sua num dos posts que eu vi seus, que me chamou tanta atenção, e que a partir daí eu falei, nossa, a Chelsea precisa falar. As pessoas precisam escutar o que ela tem para dizer. E você vê, é uma coisa que você falou sobre a nutrição, sobre a dieta, mas que se aplica em todas as coisas. Então eu repito essa sua fala diversas vezes, inclusive nos meus atendimentos, né, no meu trabalho. Você disse assim, uma pessoa, por exemplo, começa uma dieta e diz assim, mas está muito difícil fazer a dieta na rotina, porque precisa de tempo para fazer, tempo para preparar e tal. Aí, ao mesmo tempo, ela diz, mas aí quando é final de semana ou quando a gente está de férias, é muito difícil fazer tudo isso, porque a gente está sem a rotina, tá sem aquela questão dos horários, está tudo desregrado. Então, eu achei muito legal isso, e acho que isso realmente se aplica a tudo. Se você for fazer um trabalho de autoconhecimento, você fala assim, a hora que tá tudo bem, né? Não faz sentido mexer nisso. Não faz sentido cutucar uma ferida, por exemplo. E a hora que tá tudo muito ruim, não dá para mexer numa ferida, porque tá tudo muito ruim. Então, aonde seria o momento bom, né? E aí eu aplico isso mesmo para tudo. E acho que isso é uma característica sua de olhar com essa clareza e trazer isso, né? E facilitar a vida da gente, para que sim, a tua intervenção seja possível dentro tanto da rotina quanto quando está fora da rotina. Eu gosto muito dessa. Na hora que você falou, eu fiquei assim, nossa, que frase será que foi essa, né? E realmente, esse pensamento, eu percebo ele muito aqui em consultório, né? Quando o pessoal fala assim, nossa, eu tô tentando me organizar para ir aí, mas eu tô sem tempo, eu tô tentando me organizar, né? Mas assim, é esse preparo antes do eu vou começar alguma coisa, tudo que a gente pergunta, mas você tá esperando o quê, né? Porque do jeito que a modernidade caminha, é daqui para pior. Né? A gente nunca tá com mais sossego no trabalho, a gente nunca tá com menos tempo. Quando eu pergunto pro pessoal, e aí, como é que tá o trabalho? Tá mais estressante, tá menos? A resposta é sempre, tá demandando um pouquinho mais. Exato. E todo mês a resposta tá demandando um pouquinho mais. Então, o tempo, ele assim, tá cada vez mais escasso, né, nesse sentido, esses tempos de qualidade pra gente. É verdade. E ao mesmo tempo, nesse período de pandemia, o que aconteceu? Um monte de gente, eu até brinco, eu falo cuidado com o que você deseja, né? Todo mundo que falava, nossa, porque trabalhar home office deve ser delicioso e não sei o quê, a galera do home office tá assim, não é tão legal trabalhar no home office, né? Então, bem engraçado isso, né? Como a gente vislumbra um momento perfeito, um momento ideal
para iniciar uma dieta, para iniciar uma nova atividade física, para não, porque agora eu vou cuidar mais de mim mesmo, ou porque agora eu vou rever os meus conceitos. E assim, não interessa o cenário, interessa você, Exato. né? Porque independente do cenário que é dado e do cenário que você deseja, ele nunca vai ser o ideal. O ideal é quando você fala, vou fazer agora. Uhum. Então, o ideal é o momento presente, É, se a gente parar para pensar. exato. Só que daí, para isso acontecer, eu preciso deixar a coisa um pouco mais simples, Uhum. né? Porque às vezes a gente. O que acontece na nutrição muito é isso. O pessoal vê o meu Instagram, por exemplo, e eu gosto de ficar postando quando eu faço alguma coisa diferente, até para dar mais ideias, né, de receitas, de combinações. E daí a galera fala, nossa, mas a sua alimentação ela é tão elaborada, né? Eu queria ter tempo para fazer isso. Na verdade não é isso, a nutrição não é essa coisa que a gente vê nas redes sociais de que as pessoas têm super tempo para bater um suco no meio da tarde, ou que elas têm tempo para fazer uma receita fit. Na verdade, o que a gente faz é mais uma questão de planejamento, por isso que acaba saindo uma receita ou outra diferente, né? E a gente vai falar de planejamento um pouquinho. Uhum. Mas também pensar que eu não preciso fazer uma coisa muito mirabolante para ela ser boa, que o básico, beabá, ou uma mudança muito simples, que é o que eu vou trazer aqui na nossa conversa de hoje de sustentabilidade, são assim dicas muito práticas, muito simples, que a pessoa vai virar e falar assim, nossa, é isso, Exato. né? E isso já vai fazer uma grande mudança no dia a dia, porque eu gosto muito de pegar esses pontinhos, principalmente. Aquele pontinho que ele era tão simples que ninguém nunca parou para pensar nele, Exato. né? E ele se adequa fácil. E eu tive essa Bom, obrigada a sensação. todo mundo que está participando. Eu tive essa sensação quando eu Deixa eu fui só no agradecer. seu consultório. Fica à vontade. Não, então, eu vi um monte de gente entrando, o pessoal dando um tchauzinho, a Mari, Lari, Lissone. Muito obrigada pela presença, o Alex, antes eu vim também. Muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui, né? E é isso, é tentar trazer essas dicas, assim, coisa objetiva para a gente sair da live também com coisa para fazer, Uhum. né? Então, não só, nossa, que mundo lindo, maravilhoso, mas o que eu consigo tirar de bom e de fazível dessa live, né? Para agregar no dia a dia de todo mundo. Perfeito. Eu tive essa sensação quando eu fui no seu consultório, né? Quando eu disse, você me perguntou assim, e quantos minutos você tem de intervalo no meio da tarde? E eu fiz assim, tipo, travou a tela, entendeu? Se a gente estivesse nesse mundo virtual, a gente só ia saber que eu continuava online porque tinha, tipo, uma cortina balançando, né? E eu fiquei olhando assim na sua cara e eu não tinha, naquele período, e realmente eu não tinha 5 minutos de intervalo porque eu não tive o hábito de deixar 5 minutos de intervalo. Então, meus pacientes sabem que no consultório eu tinha umas comidinhas, que eu comentei com você, inclusive, umas comidinhas que ficavam em cima da mesa e eu ia ali com a pessoa mesmo comendo e às vezes compartilhava, comíamos juntos, mas e você não falou assim, tipo, como? Entende? A diferença de você dizer uma coisa que você mesmo está achando que tá errado, você fala, acho que eu tinha que ter 5, 10 minutos. E o próprio profissional que acolhe e diz, tá bom, então vamos trabalhar com 0 minutos, né? Vamos fazer com aquilo que a gente tem, né? Com aquilo que está disponível e não com aquele mundo ideal. Então, realmente, eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? E quando a gente conversou sobre esse tema, sustentabilidade, eu acho que a gente estava querendo mesmo, eu estava querendo falar de uma forma prática, trazer informações, como você está dizendo, que as pessoas saiam daqui podendo colocar em prática, podendo já começar, né? Mas trazer a importância do momento presente, né? A importância do que a gente tem hoje, de como a gente está vivendo hoje, e do que é que a gente pode fazer para melhorar o todo, para que tudo se beneficie pelas nossas atitudes. Então, acho que a proposta é justamente essa. Então, ser responsável, né?
agradecer pelo momento presente e aproveitar, tirar o máximo, não só dos alimentos, mas da nossa vida, né? Para trazer a tal da qualidade de vida, né? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco da tua formação, como que é teu trabalho, onde você estudou, quais são os assuntos que mais te interessam, e aí a gente entra no nosso assunto. Beleza. Bom, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Chelsea. Eu sou nutricionista e como é que veio, assim, já desde esse processo, né, do porquê nutrição? Vamos falar aí que eu tive um contato inicial com a nutrição foi na época da adolescência, né? Então não foi nem época de infância, tudo. Eu até brinco que eu tive uma grande cuspida na testa, porque quando eu era pequena eu falava pra minha mãe que verde não era cor de comida, vá! né? Juro. Então minha mãe falava assim, come esse alface, né? Põe alface no seu prato. Imagina, eu não comia nem feijão. Era arroz, bife, batata e feijão. Eu dava uma torcida no nariz, salada de forma alguma lavava um tomate, né? E eu falava assim, mãe, tem verde é cor de mato, não é cor de comida. Olha só. Né? Então esse foi meu início. Esse é o ponto zero. Excelente. E daí, não é? E daí, quando eu tava com uns 12 anos de idade, que daí a menina começa a prestar um pouquinho mais atenção nessa questão estética, de corpo e tudo, partiu de mim, do meu interesse, querer saber me alimentar melhor. Tá. Porque eu tinha, tipo, aquela bordinha na região abdominal, que assim, quem olha fala assim, sério, é isso que tá te incomodando? Uhum. Então era um nheca, porque eu fazia também muito esporte, fazia muita dança, né? Tá. Mas eu tinha aquela bordinha, tava com 12 anos, aquilo começou a me incomodar, e eu falei assim, mãe, vem cá. E ela era formada em educação física, então ela tinha uma boa noção da parte de alimentação. Como é que é aquele negócio lá que você falou da salada? Então, olha só, não mudou absolutamente nada no meu mundo, né? O meu paladar era o mesmo, mas eu tive o interesse, alguma motivação, de querer comer salada. E dali eu comecei cortando aquele alface ali e misturando ele no meio do arroz e tacando um sal para dar um gosto. Né? O feijão ia, mas ele começou indo com ketchup, e aí depois, nossa, era mistura, gente, era arroz, feijão, ketchup. E daí depois eu fui tirando o ketchup, fui acostumando com o sabor dele, então assim, foi engraçado isso, né? Aí no intercâmbio eu não queria fazer feio, eu não queria ficar falando não como isso, não como aquilo, então lá no intercâmbio me ofereceram muitos alimentos diferentes, e eu fui indo porque eu não queria, né, causar problema com o meu. Então, olha só como é assim, é a partir de um interesse que a gente faz mudanças, né? Mas sempre tem que ter esse interesse. Eu simplesmente virar e falar assim, eu quero comer melhor porque todo mundo come melhor, né? Ou porque é certo. Não chegou lá, você não tá querendo mesmo. Você tem que ter alguma coisa que faça você partir essa mudança, porque o momento ideal não vai existir. Exato. E daí foi depois desse intercâmbio que de tanto experimentei até demais comida, voltei com uns 13 quilos a mais, que aí sim, eu falei, nossa, agora eu preciso fazer alguma coisa, entrar numa linha. E aquele foi meu primeiro contato com fazer uma dieta, né? Conseguir um plano alimentar a cada 3 horas, que na hora que eu olhei aquele tanto de comida, eu duvidei que aquilo ia dar certo, mas eu segui. E no que eu consegui perder esses 12, 13 quilos em 2, 3 meses, eu falei, nossa, esse negócio funciona, né? É impactante, e eu tô me sentindo bem, eu tô... E daí eu que queria fazer jornalismo na faculdade, fui numa feira de profissões, vi o stand da nutrição, parei, bati um papo e voltei para casa falando, eu vou prestar nutrição. Decidida. Aí eu perguntei, falei assim, vou prestar nutrição. Eu estava aplicando para jornalismo na USP, né? Que, na verdade, eu queria editoração, não jornalismo. E como a Unicamp não tem nada nesse sentido, eu queria ser escritora, eu queria ser jornalista e escritora. E como a Unicamp não tinha nada nesse sentido, só mediologia, que não me chamava atenção, ela estava em branco, eu não ia prestar nada lá. E daí eu voltei falando, vou prestar nutrição na Unicamp. Minha mãe falou, por quê? Eu falei, não sei, mas vou, né? Aí eu passei,
comecei a fazer. E a coisa mais gostosa do mundo é você começar a receber resposta para algumas dúvidas que você não sabia nem de onde vinha, né? Que é o fato de você estudar fisiologia, citologia e a ortomolecular. Então, assim, por que que meu rosto fica vermelho quando eu fico com vergonha? Por que o que causa o soluço? Então, sabe essas dúvidas muito bobas, né, de ciência? De quando eu eu assistia quando eu era pequena o Mundo de Dickman, acho que era Dickman, né, que falava. Então, eu assistia, adorava aquele programa, né? E aí eu fui me reencontrando ali nesse processo das ciências, né? Da biologia, tudo. E falei assim, cara, era por isso que eu queria prestar nutrição. Porque eu me encontrei nesse mundo das biológicas. Que bacana. Então, não é? Foi um completamente... Não fui a pessoa que nasceu falando assim, eu sempre quis fazer nutrição na vida. Que demais. Então, eu me formei na Unicamp. Quando eu estava no último ano, a gente teve a nutrição esportiva. Da nutrição esportiva, eu aprendi alguns macetezinhos sobre hidratação, sobre pré, pós-treino, e daí eu fui aplicando isso no dia a dia com os amigos, com o namoradinho da época, foi dando certo, eu fui gostando da brincadeira, né? De tipo, nossa, você aperta aqui, dá certo, você aperta lá e melhora. Fui me namorando esse processo e da faculdade eu já saí direto para uma pós de nutrição esportiva, né? Aprendi um pouco mais de nutrição esportiva, já da faculdade fui trabalhar numa empresa de suplementos esportivos, né? Então eu dava treinamento para os vendedores sobre o porquê esses suplementos eram bons. Eu quebrava a cabeça no P&D junto, eu ajudava fazendo todo o material de marketing nutricional, então eu fui um tudão na empresa. Dali eu saí para uma outra empresa em São Paulo, fui trabalhar em São Paulo, de minerais quelatos. Então comecei a descobrir um pouquinho dessa diferença de absorção, de quando você suplementa um mineral num formato quelato ou num formato óxido, ou num formato sulfato. Então essa parte de absorção de nutrientes eu aprendi demais. Foi assim, riquíssimo começar trabalhando em empresa, né? E além de tudo, eu era visitadora, então eu visitava várias nutricionistas para falar dos produtos, né? Cheguei a visitar médicos, empresas farmacêuticas para falar dos minerais. E fui conhecendo consultórios, conhecendo pessoas, conhecendo essa área e ficando interessada no, nossa, parece ser legal ter um consultório, né? É um ambiente gostoso. E aí foi. E daí, quando eu cansei da empresa, eu falei, vou ser autônoma. Comecei atendendo lá em São Paulo. E em pouquinho tempo já me puxaram para Campinas. Falou, vem para cá, a gente quer montar um grupo multidisciplinar, com um médico, com um educador físico e você. E então, desde já também, desde o meu início de profissional autônoma, eu sempre estive embolada com outras pessoas, com outros profissionais e trabalhando no multidisciplinar real, né? Que não é aquele que eu divido espaço com um fisioterapeuta, não. Eu falo com o fisioterapeuta, eu discuto o caso com o fisioterapeuta e eu entendo o que ele faz para saber o que eu faço aqui. E esse casamento sempre foi muito gostoso. Nossa, né? isso é um Então, sempre sonho, foi a minha né? forma de trabalhar. Isso é um sonho, é o que todo mundo deseja, né? Que a gente possa compartilhar, trocar ideias, somar, né, na vida dos pacientes. Exato. E é gostoso porque o paciente ele se sente muito amparado, né? Porque às vezes o paciente chega aqui, eu já estou sabendo das coisas dele. Então, às vezes eu falo assim, ó, já estou sabendo que você passou fome naquele treino, ou já estou sabendo que isso e aquilo, né? Já estou sabendo que o acupunturista apontou sobre tonificação de baço para você, né? Então, e a pessoa já chega e fala, nossa, mas que vocês são delícia! fofoqueiros, né? Essa é a fofoca boa, né? Não então a gente já está sabendo quando o paciente chega, isso é muito gostoso, Com certeza, né? com certeza. Então, e é isso, e sempre, sempre nessa missão de tentar mostrar para as pessoas que nutrição não é esse mundo instagramável que a gente vê, né? Então, essa coisa linda de que a pessoa acorda
medita, fala oi para a natureza, faz um suco verde ricos em antioxidantes sabe, da horta orgânica que tem no quintal de casa de 1.000 metros quadrados. Então, sabe essa coisa que a gente olha e fala assim, nossa, maravilhoso que essa pessoa faz, mas não aplica a minha realidade? Sim. É lindo, tem gente que consegue, realmente, putz, tem bilhões de benefícios, mas eu gosto de mostrar que para todo mundo a gente consegue aplicar alguma coisa, né? E mesmo dentro desse tema sustentabilidade, então quando a gente fala de orgânicos, quando a gente fala de alimentos frescos, né? Como isso é muito possível e muito simples da gente fazer para quem mora num apartamento com 2 filhos, 2 cachorros, um gato e um marido, e, né, ou uma esposa, e precisa fazer as compras de mercado no horário extra comercial, porque trabalha das 8 às, teoricamente, 18, mas vai até 19h30, né? Então, para essa turma, como que eles colocam isso no dia a dia, né? Então, que é realmente a grande maioria da população hoje. Exato. Ainda mais quando a gente fala de modernidade, de para onde esse mundo está indo, né? Em questão de estresse, de volume de trabalho e do quanto a gente está desgastando o ser humano, o corpo e o ambiente, a natureza em torno. Sim. Nossa, perfeito, excelente. Adorei saber esse pedaço todo da sua vida aí. Desde que você não comia nenhum verde até virar nutricionista, apenas, né? Então você vê, é possível para todos, né? É possível, é possível. Se eu como o que eu como hoje, sendo que eu não comi um verde quando era criança, a pessoa pode mudar o paladar. Exato. Ai, ai. Ô, Chelsea, então, fala pra gente sobre a questão do planejamento. Tanto o planejamento semanal como o planejamento familiar, que são 2 coisas que a gente conversou, né? Para trazer para o pessoal. Isso, legal. Bom, então, se a gente pensar no tema sustentabilidade, o que é ser sustentável, né? Existe muito essa confusão do pessoal de, eu vou precisar me tornar vegetariano ou vegano para entrar no tchan da sustentabilidade. E não tem nada a ver com isso. É ter o equilíbrio de tudo aquilo que são recursos renováveis. Quando a gente pensa em planeta Terra mesmo, o que é um recurso não renovável que está sendo muito utilizado hoje? Petróleo. O que a gente faz muito com o petróleo? Plásticos, embalagens. Então, se eu penso em sustentabilidade, eu já começo a ir para essa questão de embalagens. Falando em planejamento semanal, qual que é o grande tchan do planejamento semanal? É que quando a gente vai para o mercado fazer as compras do mês, eu não consigo fazer compras para o mês em produtos perecíveis. Sim. Eu sempre vou utilizar mais industrializados, né? Tá. A caixa do leite, o pacote do pão, né? Os pacotinhos de biscoito, bolacha, dos lanches e suquinho, né? Tetra Pak para o lanche das crianças. Aí aquele leite condensado que sempre tem ali, porque vai que dá vontade de um brigadeiro. Aquela pipoca para vai que dá vontade de uma pipoca, né? Um molho de tomate, a lata de atum para o dia que dá preguiça de fazer comida. Então, percebe que são tudo embalagem. Tudo utilizou recursos não renováveis da natureza. Então, quanto mais a gente faz compra para um mês, mais eu vou utilizar da embalagem e ser menos sustentável. Quando a gente pensa em compras semanais, essa compra, ela dificilmente vai para um supermercado. Ela vai muito mais para uma mercearia, né? Para um varejão. Porque daí eu vou utilizar muito mais compras de hortifruti. Eu vou comprar produtos frescos, naturais, então frutas, vegetais, as peças de carne, só que tudo para aquela semana, né? E daí eu não preciso ter, por exemplo, uma lata de atum, uma lata de leite condensado para vai que. Porque no vai que eu falo, nossa, essa semana dá vontade, você semanalmente vai lá, compra o que quer e põe em casa. Você nunca tem aquela tentação também de ter as coisas em casa mais fácil, né?
para assim, deu à vontade no meio da noite, isso já entra num outro parâmetro, né, do emagrecimento, tudo, deu à vontade, putz, deu à vontade a ponto de você pegar o carro e ir até o mercado comprar alguma coisa? Não. Uhum. E aí você não comeria. Uhum. Se tem em casa, muito mais fácil, Claro. né? Então a compra semanal ela tem diversos benefícios. Eu entendo que as pessoas têm essa questão do tempo, né? De virar e falar assim, nossa, mas você acabou de falar que você sabe do nosso tempo escasso. Pois é, mas uma compra semanal, ela não dura um tempo de uma compra mensal também. Claro. A compra mensal, a gente vai demorar aí brincando 1 hora e meia. A compra semanal, você saber o que precisa, o que está faltando de frutas, verduras, legumes em casa e quiçá um pão, vai demorar para você 25, 30 Uhum. minutos, né? E essa compra semanal, ela sempre pode ser feita ali num comecinho da semana ou num final de semana. Eu gosto muito de fazer compras de domingo. Eu pego domingo à tarde, aquele momento que, assim, acabou o rolê já, né? Acabou o treino do domingo de manhã, acabou a visita na casa dos pais para o almoço, acabou tudo, você já está naquele processo de vou começar a semana, Tá. vai no mercado, compra o que precisa, já gasta aquelas 2 horinhas do dia para fazer isso e a tua semana está pronta para começar, Tá. né? Então é uma forma simples, um tempo disponível, Uhum. que quem tem criança também e pelo menos tem mais de um adulto na família, né, também é fácil. Uhum. E, e daí você consegue parar esse tempinho, pegar, fazer a sua compra semanal e começar a sua semana com produtos menos embalados. Sim. E isso vai fazer toda uma diferença na produção de lixo na sua casa e no quanto você utiliza produtos de fontes renováveis ou não, né? É aquilo que a gente Então já esse é o primeiro falou, é ponto. aquilo que a gente já falou aqui em outra live, é o desembalar menos e descascar mais, né? Que a Lívia é uma amiga aqui Exatamente. que já trouxe Legal. essa fala aqui, que é linda, né? E você vê que legal, agora a gente colocou dois motivos para essa frase, É, né? Tanto o motivo da saúde do corpo, como o motivo da saúde do planeta. Desembalar menos e descascar mais, exato, né? exato. Até porque o descascar a gente vai pensar nele depois também. E daí, então, a minha dica aqui para o pessoal é planeje as suas compras semanal e procure um tempo do seu dia, da sua semana, que seja mais tranquilo de manter essa rotina de todo domingo, 4 da tarde, eu vou no mercado, Uhum. né? Então, pensar em qual momento do dia é. Eu acho muito legal o domingo à tarde, né? Mas daí vai da adequação para cada um. Claro. Aí o segundo ponto é o planejamento familiar, porque muita gente pensa, putz, mas toda vez que eu compro verdura, legume, estraga na geladeira, Uhum. né? Estraga por dois motivos. Ou eu comprei demais, me empolguei e Uhum. comprei mais do que eu consigo consumir, ou eu não estou consumindo, Sim. né? Então, é aquela coisa do realmente comprar o que for consumido, Uhum. né? E como eu faço isso? Se eu tenho um planejamento alimentar, ou se eu faço um planejamento alimentar para minha família, dali eu já vou colocar e vou fazer uma lista de Uhum. compras, né? Então, mesmo quem adora olhar assim, volta e falar assim, pronto, já sei o que eu preciso e vou no mercado. Se você não se limita a uma lista, vai comprar mais do que precisa, fato. Uhum. Porque eu ia comprar cenoura, mas o tomate estava ali. Então eu compro a cenoura e o tomate. Uhum. Porque eu ia comprar banana, mas a manga estava cheirando a 5 metros de distância. Aí eu fui lá e comprei a manga, Uhum. né? Então, se a gente não tem uma lista, eu acabo comprando mais do que eu devo. Se eu tô com fome, compro Nossa. muito mais. Então, um outro ponto é, vou fazer as compras no domingo, 4 horas da tarde, eu vou comer antes de ir, entendeu? Com Eu a vou barriga muito cheia da casa da mãe. Gente, pelo amor de Deus, ninguém vai de barriga vazia para o mercado porque é perda total, é Furada, fato isso, né? furada. Exatamente. Então, nunca ir de barriga vazia para o mercado, isso já é um clássico. Vai com uma lista de compras, por mais que você saiba tudo o que você tem para comprar, vai com uma lista de compras. E, inclusive, com uma lista de compras até de quantidades.
Então, vou dar um exemplo das carnes, que é onde a gente também acaba fazendo a compra do mês e, e acaba comprando mais do que deveria. No planejamento alimentar normal, a gente costuma sugerir para um adulto 100 gramas de carne por refeição, né? Então, para quem consome carne, para quem não é vegetariano, nem plant-based, nada. São 100 gramas de carne por pessoa por dia. Quando eu falo essas 100 gramas de carne, são 100 gramas de carne pronta. E a gente tem uma coisa chamada na técnica dietética de fator de correção. A carne pronta pesa menos do que a carne crua. E esse fator de correção das carnes normalmente é de 1,4. Então, 100 gramas de carne pronta seriam 140 gramas de carne crua por dia, por refeição, né? Então, vamos pensar aí em 280 gramas para um adulto por dia de carne crua. Aí você faz isso vezes 7. Aí você faz isso vezes 2 adultos. Aí você faz isso vezes 3, pensando em 2 crianças. E daí você sabe, a criança vai comer metade, mais ou menos, né? Uma criança de 10 anos. E daí você sabe mais ou menos o quanto de carne você deveria comprar para aquela semana. E você também não ultrapassa isso, né? Não vira aquele 1,5 kg de patinho moído, com mais 2 bandejas de frango, um peito de frango, um frango desossado. E quando a gente vê também foi um excesso de carne, né? É a carne da semana. Pronto. Né? Eu não preciso nem congelar. Eu trouxe ela de casa, já fiz e já tá, né? Já deixei temperando, marinando tudo e o negócio já tá fluindo na semana. Então, esse planejamento dá uma lista das quantidades que eu teria que comprar, quantidades de fruta. Então, se eu como uma banana por dia, eu não vou comprar um cacho com 20. Eu vou comprar 7 bananas, né? Então, ter essa coisa da quantidade, tudo, no início vai levar um tempo, vai, depois vai ficando uma coisa muito fácil, muito automática, né? E uma outra dica que eu gosto muito de dar, não leva a criança para o mercado. Vai fazer mercado, não leva a criança. Lógico, tem hora que não dá, tem gente que não consegue, mas a criança, ela vai olhar aquele mundo colorido e ela vai falar, mãe, compra isso. Mãe, olha esse aqui. Mãe, e não sei o quê. Aí aquela fruta que você estava planejando dar para ele na banana, ele te encheu tanto o saco para consumir o danete, que ele não vai comer a fruta, ele vai comer o danete. Aí a fruta já está sobrando no seu planejamento alimentar e ela vai estragar, né? Então, levar a criança para o mercado é uma furada. Eu sei que tem um monte de coisa que a gente precisa fazer com a criança, né? Para envolver ela no processo do dia a dia. Mas não é mercado, né? Ela não tá nessa maturidade ainda. Tá certo. Muito bom, Então, excelente. essa seria a segunda dica, né? De fazer uma lista com quantidades, com o que, semanal. Não ir com fome, não ir com criança para o mercado. Isso vai fazer com que a gente também desperdice muito menos alimento. Sim, perfeito. E aí a gente pode passar... E daí também... Pode falar, pode falar. Fica à vontade, não, imagina. Eu ia passar para algumas etapas já, Isso, então. não, então, é isso que eu ia falar. Você quer falar sobre o uso dos alimentos? Das outras partes dos alimentos? Sim, sim, porque daí a gente já fala da questão do desperdício, Isso, né? boa. Então, eu nunca esqueço uma vez um professor na faculdade, a gente tinha uma disciplina que chamava Geografia da Fome. E a gente nessa disciplina fala muito sobre os projetos, né, relacionados à alimentação brasileira. Então fala do Bolsa Família, fala do PET, que é um do Programa do Trabalhador. Então fala sobre diversos programas alimentares. E fala, olha só que apareceu. Quem é vivo sempre aparece, né? E daí, junto com isso, eu tive um professor que ele foi falar um pouquinho sobre essa questão do desperdício alimentar. E que é principalmente sobre, você pega uma folha de alface, um maço de alface, o que a gente faz? A pontinha aqui tá um pouquinho queimada, né? A gente arranca a folha inteira. Então é como se eu descascasse o alface. Descasquei, quando eu só sobrou um coraçãozinho, com aquele broto no meio, né? Todas aquelas folhas, porque ela tava com um queimadinho, né? Ou porque ali no caule ela tava com umas pintinhas amarelas, eu já descasquei aquela folha.
Então, é tirar um pouquinho essa percepção de que aquele alimento está estragado por aquilo, né? E não tá. Uma folha, ela tá estragada, um alimento vegetal, ele tá estragado quando ele começa a amolecer, tá? Então, aquela podridão mole que a gente fala, né? Que já é aquele cheiro ruim, tudo, aquilo é uma folha estragada, né? Antes dela amolecer, se ela tá pintadinha, aquilo é da planta, né? Um queimadinho na lateral é da planta, mas se você quiser tirar, corta a folha, não joga a folha inteira fora, né? Quando a gente pensa numa beterraba, a gente pensa num brócolis, o que que a gente normalmente faz no brócolis e na couve-flor? A gente vai cortando os floretes e sobra aquele talo inteiro. Sim. E a gente faz o que com aquele talo? Joga fora, né? Aquele talo é riquíssimo em uma substância que chama inulina, que é uma fibra prebiótica. Aí a gente paga milhões numa suplementação de inulina, né? Paga, sei lá, R$ 60 um potinho de 400 gramas numa suplementação de inulina, porque eu joguei fora a inulina na minha casa, né? Então, os caules, eles sempre são muito ricos em inulina, que é um tipo de fibra prebiótica interessantíssimo para o intestino, né? E eles podem ser consumidos assim como os floretes, por exemplo, no brócolis e na couve-flor. Então, eu vou cortar eles em rodelas do mesmo jeito e vou colocar no forno, vou colocar no vapor. Eu gosto muito de cortar eles bem pequenininhos em quadradinhos e colocar no arroz, igual a gente faz um arroz primavera com a cenourinha em cubos. Você faz com esses caules do mesmo jeito, né? Os bulbos, que são, por exemplo, a beterraba, eu tenho a beterraba e eu tenho aquelas folhonas, né? E a gente faz o quê? Pega só o bulbo e joga a folha inteira fora. Uma vez eu cortei aquilo ali e eu fiz uma cama para colocar o peixe em cima. Então, sabe quando a gente não põe o peixe numa frigideira ou alguma coisa porque ele gruda? Sei. Se eu coloco ali parecia um monte de bambuzinho, né? Se eu coloco aquilo ali como cama, eu tô conseguindo cozinhar ou assar o meu peixe sem me grudar na forma e sem eu precisar nada de manteiga ou etc. para isso, porque eu fiz como se fosse um segundo level para eles ali. E daí eu também cozinhei aqueles caulezinhos e comi aquele caulezinho igual como se eu fosse comer uma cenoura palito. Nossa, perfeito. Então é isso, é da gente começar a entender, né? Que partes eu realmente preciso jogar fora da planta e que partes não. Vão ter momentos que a gente vai virar e falar assim, vou pegar tal parte. Deixa eu pensar em alguma que eu comi e não deu certo. Sei lá, alguma parte da alcachofra que eu tentei comer uma vez, ou algum caule que eu falo, vou colocar esse caule. E assim, por mais que você cozinhe, ele continua duro. Aí você fala, esse aqui não rolou mesmo, né? E daí, joga fora. Então aquele realmente não funciona. Vão acontecer momentos assim. Mas tem muita coisa que a gente percebe que dá para utilizar muito mais. E daí a minha produção de lixo vai ficando cada vez menor. Com certeza. Né? Porque cada vez mais o volume dos meus saquinhos de lixo, eles vão diminuindo, né? Semanalmente, tanto o lixo reciclável quanto o lixo orgânico, porque eu imagino que está todo mundo separando o lixo a essa altura já, né? E, então, isso também é muito legal. Que legal. Você sabe que na live que a gente fez sobre o planeta faz 2 ou 3 semanas, o João Paulo estava falando, né, que, puxa vida, as frutas têm casca. Então, como é que você pode comprar no mercado uma fruta descascada e embalada? Que tristeza você pensar que você usou um plástico para embalar uma fruta que já tinha a casca, né? Que não precisava, né? Então, quanto disso a gente vê, né, no consumo das coisas? Então, eu acho que a casca das frutas também tem essa questão, né? Quando você pega uma casca de uma laranja e você faz uma água saborizada, é uma maravilha, né? E a casca você jogaria fora. Um chá, né? Um chá. Exato, né? Exato. E pensar que, assim, por exemplo, esse chá da casca da laranja, ele não precisa nem ser ingerido, ele pode ser inalado. Também. Então, eu posso fazer isso
Isso é uma outra coisa, a gente vai atrás de, vou comprar um óleo essencial de laranja da Pérsia. Uhum. Eu pego a casca da laranja da Pérsia e coloca para cozinhar em casa, deixa aquele aroma subir, né? Então, do quanto às vezes a gente tem a coisa na mão, mas não entende o como que eu conseguiria utilizar aquilo. Exato. Sem contar que as cascas, quando a gente fala de nutrientes e de flavonoides, tudo, tem muito nutriente nas cascas, né? Então, exemplo da jabuticaba. Jabuticaba é riquíssima em antocianina. Antocianina dá sabor roxo nos alimentos, né? Nos alimentos. Então, aonde está a antocianina da jabuticaba? Na casca? Na casca. Uhum. O que tem muita gente que faz quando come jabuticaba? Joga a casca, claro. Cospe a É casca, lógico. né? Ela é gostosa de consumir? Lógico que não. Se eu mordo a casca, dá aquele, né? E dá aquele astringente, assim. Mas, querendo ou não, é exatamente aquilo que é a antocianina, né? Então, tem esse ponto. Aí a gente entra num outro ponto, do orgânico, Isso. né? Ah, legal, vou consumir casca, mas se eu estou sprayando agrotóxicos, eles ficam mais na casca? Ficam mais na casca. Uhum. Eles estão menos, são ainda absorvidos pelo alimento, mas menos, Uhum. só que grande parte vai para a casca, né? E aí? Aí vem aquela questão de o que eu consigo consumir orgânico. Se eu tenho um pé de jabuticaba em casa, se eu tenho um pé de amora no vizinho e eu roubo a amora dele, Uhum. né? Se eu tenho um pé de acerola. Sim, Então, sim. o morango é super simples de plantar também, né? Apesar de ser uma fruta mais sazonal, ela tem uma época específica do ano. Mas, então, isso também é muito legal pensar. E acho que essa questão também, né, que você falou, o produto orgânico, ele é menor, ele, na maioria das vezes, não tem aquela cara que você fala, nossa, mas a gente também tem que mudar um pouco o olhar para isso, né? E compreender que tem infinitos tipos de batata, além daquela batata convencional que a gente compra, né? E que a casca Uhum, da batata, quando ela está marcada, ela acaba tendo menos valor, apesar de ter um valor real nutricional, principalmente quando é orgânico, muito maior do que uma batatona linda, maravilhosa, com a casca lisa, não sei, né? Então, eu acho que esse uhum. olhar para o alimento, né? E outra coisa que eu acho importante é essa coisa que você estava falando, né? Quando a gente conversou sobre a questão do produtor local, né? Da diferença que Sim, faz a sim. gente consumir esse produto, né, que tá disponível mais perto da gente. Foi o que eu conversei na outra live com o João. Ao invés de comprar amêndoa, que vem de tão longe, e gasta tanto combustível fóssil, comprar a castanha do Pará, né? São mudanças que às Uhum. vezes são tão simples e que você simplesmente está na frente na frente das duas opções do mercado e escolhe aquela que gastou muito mais para estar ali disponível, né? E que judiação se a gente não para pensar. É. Sem contar na logística também, né? O que o consumidor ganha? Vou falar do produtor local também, os ganhos dele, mas o que o consumidor ganha quando ele, ao invés de ir num supermercado, né, numa marca, numa franquia, eu vou num produtor local? Eu ganho um tempo muito menor de logística desse alimento. Uhum. Então, ele foi colhido na horta um dia antes ou na manhã que ele está ali, né? E eu falo que os nutrientes, principalmente os flavonoides, a vitamina C dos vegetais, é um tempinho relógio. Da hora que você tirou da terra, ele começa a Tá. descer, né? Então, quando a gente olha aquele alimento que ele não é tão bonito por ele ser orgânico, tudo, mas ele foi colhido ontem ou hoje de manhã, ele vai ter muito mais nutriente, Uhum. muito mais composto bioativo.
do que aquele lindo, maravilhoso que está no mercado, que só é bonito, Sim. né? Ele só é bonito, mas ele não te traz o que o outro traz. E por isso que o sabor é tão diferente também. Com certeza. Então, não só a questão do gasto com combustível fóssil, tudo, mas também o alimento, que todo mundo pergunta muito, cozinhar o alimento perde muitos nutrientes? Olha, cozinhar em água perco alguns nutrientes, mas eu perco muito mais nutrientes se esse alimento está há 2 semanas de viagem já, né? Do que quando esse alimento viajou 12 horas. Tá, Então, isso perfeito. também é muito legal da gente pensar. E para o produtor local, qual que é o grande ganho disso? De novo, aquela questão de sustentabilidade. Sustentabilidade é você sustentar o meio no seu entorno, né? Então, quando eu penso em grandes empresas, eu estou estimulando muito mais esse consumo moderno, essa coisa do capitalismo, esse vislumbre, né, do macro. E daí, menos eu estou dando para a minha comunidade. Se a gente olhasse um pouquinho mais para a comunidade, para o produtor local, eu tenho uma sustentabilidade local muito interessante, né? Eu tenho uma terra que ela foi sendo arada, replantada, adubada, e eu não tenho uma terra que vai sendo desgastada com o plantio exagerado, né? Tinha um nome específico para isso, mas eu esqueci. O uso de agrotóxicos, que pega a casca da planta, mas pega o solo, então por isso que pega a semente da planta também, e pega lençol freático, que é um outro recurso não renovável nosso, que é a questão da água. Estava hoje escutando no almoço o pessoal falando sobre o quanto a água vai ficar muito cara daqui a uns anos, por causa de tratamento, né? Porque Não vence. tá dando Claro. lençol freático, não tem lençol freático, né? Então, se a gente parar para pensar em tudo isso, é toda essa questão. E daí em Campinas, existem vários, mas eu conheço uma em Campinas, que é uma feira grande de orgânicos, que é todo domingo de manhã lá no Parque Ecológico, né? E lá eu tenho diversos produtores, então você tem muita opção, você tem preços variados e preços acessíveis, não são preços fora, não, né? E, de novo, volta naquela questão do planejamento semanal e familiar. Então, eu vou todo domingo de manhã fazer minhas compras no produtor local, vou comprar X, Y, Z para essa semana, e semana que vem eu compro outros 3 alimentos, né? Então, a hora que as coisinhas vão encaixando, e elas não são tão difíceis. Por enquanto, a gente está falando de uma tarefa no dia só, que é ir fazer compras aos domingos. Excelente. Excelente, eu acho que é isso que a gente precisa começar a pensar de um jeito diferente mesmo, né? E acho que trazer essa organização muda tudo, não só para a gente, como para a família, e a gente vai criando esse sistema, esse hábito, né? Sendo um exemplo, muitas vezes, para outras pessoas, né? Que bom. Exato. Ô, Chelsea, E daí, na feira orgânica dá para levar criança. Ah, né? sim, que aí sim, né? E é legal levar. Eu gosto de levar a criança na feira orgânica, gosto de levar a criança para fazer pegar os alimentos, por exemplo, brócolis, e falar, e aí, que parte a gente usa do brócolis? Tudo? Então, trazer ela para a cozinha, para ir falando o que a gente vai fazer, e nananã, e montar o prato junto, né? Lógico que você não vai dar uma faca na mão dela, mas tudo o resto ela faz. Sim. Então, essa parte é muito legal de deixar com a criança. Higienização dos alimentos é legal deixar com a criança, então a água corrente, ela passando limpando o alface, limpando e esfregando o tomate, né? Se eu uso cloro, se eu uso vinagre, não sei se tem tempo da gente falar isso. Sim, fica à vontade, pode falar. O Instagram não tá mais derrubando a gente com 1 hora, tá? Não, graças a Deus não. Ai, que bonitinho. A gente tá com um pouquinho de folga, assim, né? Dentro do teu horário aí, da tua disponibilidade. Legal. Não, mas é um assunto mais rapidinho também. E, diferença entre cloro, vinagre ou utilização de orgânicos, né? Que todo mundo pergunta bastante. Quando eu penso em fazer uma higienização com água corrente, o benefício disso é que
eu tô sendo o mais natural possível, né? Menos desperdício e tudo. Ou água corrente, ou lógico, uma bacia em que você vai lavar tudo para não desperdiçar água. E a parte que fica deficiente é o quê? Na água corrente eu vou tirar só o macro, eu vou tirar a terra, eu vou tirar a sujeira, Sim. mas eu não inviabilizo os micro-organismos que possam estar lá. Quando eu penso em cloro e vinagre, eles fazem isso. Tá. Eles vão retirar esses micro-organismos, né? Que podem estar ali e podem ser ruins para a minha saúde, principalmente dos alimentos crus, porque tudo que é alimento cozido é legal pensar assim, pô, se eu vou cozinhar, no calor eu já estou tirando esses micro-organismos patógenos, né? Então eu não preciso ficar deixando de molho no vinagre, não sei o quê, uma abobrinha que eu vou cortar e vou cozinhar. Claro. Tá? Eu posso só lavar ela, vida que segue, eu deixo a casca, Sim. né, da abobrinha. Sim. Agora, os alimentos, a salada crua, eu deixo no vinagre. Tá. O vinagre não tira algumas bactérias em específico, tá? Eu não vou lembrar de cabeça quais são, mas são algumas bactérias em específico, só que o vinagre não tira, que o cloro sim. Tá. Então, essa é a vantagem do cloro, do hipoclorito de sódio. A desvantagem é que você está colocando cloro para dentro do corpo e para o ambiente. E cloro não é um elemento legal, Sim. né, para ser ingerido. Tá. Então, na minha concepção, se eu tenho uma boa imunidade, se eu estou trabalhando bem a minha alimentação e tudo mais, eu prefiro manter o vinagre e eu luto com aquela bactéria, né? E vai vir um pouco no meu dia a dia, do que ficar ingerindo cloro e jogando cloro no meu esgoto, Tá. né? Aonde entra o orgânico? O orgânico, tanto o vinagre quanto o cloro, nenhum dos dois vai tirar agrotóxico. Então, o alimento continua tendo agrotóxico, independente do quanto você lavar, esfregar ele, não sei o quê. O único que vai ser sem é o orgânico. Tá. E daí o pessoal pergunta, o que mais tem agrotóxico hoje? É o tomate? É o morango ainda? E não, sabe onde está o maior número de agrotóxicos? O alimento que mais tem? Quer dar um chute? Putz, é algo que a gente consome muito, imagino. É algo que a gente consome bastante. Ai, fala que eu tô nervosa. Estão nas carnes. Nas Estão nas carnes? carnes. Sim, por conta da Estão nas alimentação. carnes. Entendi. Ai, Jesus. Porque é onde a gente usa mais agrotóxico para ter uma eficiência de plantio? Soja, milho. Sim. E para onde vai essa soja e esse milho? A alimentação do gado. Exato. Então, quem que está consumindo agrotóxico e aonde que está esse agrotóxico? Putz, mais um No motivo, músculo, então. no fígado. Mais um motivo para a gente pelo menos reduzir as carnes, né? E esse é um questionamento, né? Tem muita gente que fala, nossa, mas a quantidade de agrotóxico para quem consome muito vegetal, mas a carne tem um nível de agrotóxico muito grande. Ela ufa. A Isa é uma Então, vegetariana silenciosa. É raro ela comemorar assim, porque ela é mais discreta. Eu, agora que tô nesse processo, já acabo falando mais, né? E aí, às vezes, eu falo, opa, tô falando demais, né? Não é nem minha área, nem domino o assunto, né? Vou querer falar o quê? Mas faz todo sentido. E eu acho que a questão da carne acaba colocando o animal como um intermediário entre a gente comer diretamente o que vem, né? O que, na verdade, alimenta esses animais, né? Exato, exato. Então ele é o carreador, né? Do mesmo jeito que um peixe vira um carreador para os metais pesados, né? Que a gente fala da poluição dos oceanos, tudo. Então, só resumindo, cloro, você tem um alimento muito mais estéril, mas você tem a contaminação por cloro. Vinagre, você tem um alimento que ele vai ter ainda uma ou outra bactéria ali, mas tira a grande maioria, mas é bem interessante só para aquilo que você for consumir cru, que você for fazer cozimento, não precisa pensar em deixar de molho. E orgânicos são os únicos que vão apresentar isenção de agrotóxicos, né? E só que eu também preciso lavar e se for cru eu também preciso deixar no vinagre porque eu ainda tenho todas as bactérias ali, né? Então, para a gente finalizar esse assunto, higienização também. Perfeito. Excelente. E agora eu queria pedir para você falar para gente que é aquele
aquele mimo dessa live, sobre as hortas, né? Que a gente consegue fazer, inclusive para quem mora em apartamento, que eu achei uma ideia sensacional e acho que vale a pena aprender, né? Eu vi que você estava ansiosa por esse momento. Você colocou até umas plantinhas assim de fundo para você, Então, né? é assim. Pois é, pois é. Isso é verdade que a Isa está colocando. Tem gente que lava legume, lava fruta com detergente, Uhum. né? E assim, você está consumindo super o detergente ali, né? Então, fruta, essas coisas, no esfregaço da mão ou naquela escovinha, né? Tá. Bom, horta, eu acho que esse é o melhor momento para chamar as crianças, Uhum. né? Então, a criança que você falou, olha, no mercado você não vai comigo, Uhum. mas eu te levo na horta, no produtor local e a gente vai trabalhar a horta em casa. Eu lembro quando eu estava, e eu achei isso muito interessante, hoje, quando eu paro para pensar, eu achei muito interessante, quando eu estava no jardim de infância e no prezinho, eu tenho essa memória de que a gente tinha uma disciplina de horta na escola. Eu estudava em Minas Gerais na época, eu não estudava em Campinas. Tá. E assim, fica muito marcante porque a criança gosta de mexer com planta, de mexer com terra. Sim. É uma E bagunça, fora entender né? o processo E todo, né? fora entender todo esse processo, curtir esse processo. Então, lembra daqueles produtos que a gente ainda tem em casa, porque eu ainda estava comprando planejamento mensal, Uhum. e daí eu comprei a lata do achocolatado, a lata da fórmula infantil, Sim. a lata do meu suplemento, né? Essas latas são interessantíssimas para a gente usar de vaso. Tá. Então eu posso pegar, eu não preciso nem comprar vasinho ou fazer aquele esquema bonitinho, né, das Uhum. hortas, tudo. Não, eu vou utilizar a lata, Tá. eu vou fazer furos na lata embaixo, que daí é lógico que é o adulto que está fazendo. E quando eu for no Ceasa, eu vou comprar só a terra, Uhum. a semente que eu quiser, então de um tomatinho cereja, de um manjericão, de um orégano, de um hortelã, e eu vou plantar ali dentro daquela lata, Uhum. que é suficiente para eu conseguir ter uma hortinha grande até. Mais ou menos do tamanho dessa plantinha do seu lado direito, né? Aqui. Então, isso. Então, eu consigo ter uma plantinha desse tamanho quando eu penso numa lata ali de 400 gramas, mais ou Nossa, menos, né? sensacional. E aí é um manjericão suficiente. Uhum. Então, e daí a gente vai entendendo, aí tem que pesquisar realmente que planta que gosta mais de sol, que planta gosta menos, tem planta que adora água, tem planta que não, Uhum. tem planta que é mais sazonal, tem umas que são direto, né? Então, ai que bonitinho. Então é isso, é pegar aquilo que ia ser lixo, a gente pega, faz uma horta daquilo. Em volta, você pode colocar um papel sulfite, alguma coisa, pede para a criança fazer um desenho, faz um desenho de um manjericão, Uhum. faz um desenho que você quiser, coloca ali em volta para ficar bonito, faz a plantinha, deixa essa horta, pede para a criança te ajudar a lembrar, tipo, lembra a mãe, o pai de Regar. regar essa planta Uhum. toda quarta-feira, né? E dar essa independência e essa responsabilidade para a criança. E daí você tem uma mini horta em casa, com basicamente tudo que você tem em casa, e ainda deu mais um entretenimento para a criança na pandemia. Excelente. Excelente. Eu nunca tinha pensado nessa ideia das latas. Realmente, deixa aproveita, né? Já que você comprou a lata, usou aquele alimento e tal, e ainda usa daquele recurso, né? Uhum, Excelente. uhum. Eu tenho, é que eu não estou em casa agora, mas em casa eu tenho dois abacates, né? Tá. E assim, abacate é uma planta enorme, né? Ela tá no meu apartamento, mas ela tá pequena porque, querendo ou não, ela se limita à lata. Uhum. Mas tem uma que tá numa lata de panetone, Tá. de um presente do ano passado. Então você vê aquela latona de Natal, assim, e o abacate. O abacate é uma outra fruta que quando a gente corta, na hora que eu vejo aquela semente brotando, já eu tenho muita dó de jogar aquilo no lixo. Sim. Aí eu acabo plantando abacate,
já plantei abacate, dei para paciente, Tá. já enchi o jardim da minha mãe com abacate, né? Então, assim, eu vou plantando. Se o abacate brotou, eu tô plantando ele em algum Que lugar, né? legal, que demais. A Isa está comemorando E assim daí por causa depois. dessa live, porque ela é exatamente assim. É, Exatamente assim. Ó, o Aquiles falando que vai que comprar umas latas legal. de doce, comer tudo para. Esse é meu Tá marido. entendendo tudo da live, Esse é né? meu marido, olha lá, Ah, tá vendo? Por entendi. isso que ele tá de sacanagem. Esses são. Você viu só todo o suporte que ele tá te dando? Ele tá pensando na lata para fazer a sua mini Isso, horta. exato. Ele não tá pensando no doce. Não. Ai, que delícia, gente, que gostoso. Você sabe que essas três plantinhas que estão aqui atrás, elas vieram de um presente Hum, de aniversário que eles me deram numa caixa. Para quem não conhece, entre no Instagram da Isa, essa que está comemorando aqui a live. Chama Em Caixa, é em underline caixa. Ela faz caixas de presente e hum. personalizada. Você coloca, escolhe o que você quer colocar para a pessoa e tal. E ela coloca umas luzinhas no fundo da caixa. Aquilo ressalta o presente. Parece que você está ganhando a pessoa junto. É uma experiência que vale a pena. Que E essas delícia. três suculentas vieram Plantinhas. bem É. pictiticas, assim, numa caixinha de madeira com os três mini vasinhos. E elas cresceram, estão crescendo. E esse quadro também foi ela que pintou. Aham. E então, a Jura? Isa é multitalentos. Vale, vale. Uma hora ela vem aqui fazer uma live. Basta que todo mundo grite: Isa, Deveria. Isa, Isa. Vai, Chelsea, me ajuda. Isa, 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 Isa. Isa, Isa. A próxima live é com ela, então. E então as plantas, eu acho que tomaram um lugar na vida da gente, né? Principalmente nesse período que a gente está passando aqui de pandemia, né? Eu acho que esse estar em casa. E eu tinha algumas Uhum. das plantas que estão aqui. Inclusive esse móvelzinho quem fez foi a Isa também. A Isa, como eu disse, multitalentos, né? Ela tá chorando Tá já, de tanto que chorando. eu tô falando, ela já tá Chora, chorando. Isa, É. chora que você vem fazer a live. E então eu tinha plantas que estão aqui, que estão na minha casa fazia 2, 3 anos. E um dia a Isa viu essa planta e falou: Lígia, você tem uma filhotinha de uma zamioculca. E eu falei: olha, não é filhote, ela tem 3 anos que ela está na minha casa, né? Ela disse: mas Lígia, ela está sem espaço, né? Então precisa trocar de vaso. Uhum. E foi de uma troca de vaso que mudou o ambiente da minha sala. Foi tão impactante aquilo, porque foi um gesto, uma planta que mudou de vaso, que aí mudou a necessidade do espaço. E o verde foi tomando conta e foi ganhando muito mais peso, muito mais valor, né? E acho que foi um casamento entre olhar para aquilo que estava dentro e aquilo que estava aqui fora, né? Por isso que eu acho que as coisas não podem ser desconectadas mesmo. E nisso entra a análise sobre a alimentação, sobre o planeta, o que que eu posso fazer, como que eu posso ajudar, como pode ser a minha contribuição, né? Então, em todos esses gestos, das pequenas mudanças que você olha para a necessidade de uma planta, muitas vezes você está olhando para uma necessidade que está do teu lado de dentro, né? Que está dentro de você. Uhum. Né? Eu Uhum. falei isso para uma Que outra você não tá amiga. deixando crescer. Exato. Eu falei isso para uma amiga que está aqui na live, inclusive ela fez um comentário super fofo, a Ivana. A gente estava falando sobre cuidar da natureza, né? Sobre cuidar das plantas e tal. E eu falei para ela o quanto para mim é significativo quando eu cuido da planta, o tanto que eu cuido de mim. Tem vários momentos em que, quando eu vou molhar as plantas, aquele cheiro de terra me conecta com o que há de melhor.
a mesma coisa com os alimentos, né? Quando a gente passa um tempo, se dedica um tempo colocando amor naquilo que você está fazendo, naquele alimento que você está trazendo para a tua família, e você entende o porquê daquele alimento, por que que aquilo vai ser tão bom, né? Por que que aquele segunda sem carne vai ser tão bom? Por que que dá uma reduzida? Ah, Lívia, cheiro de mãe. Cheiro de mãe, cheiro de amor, cheiro de vida, né? Cheiro de natureza. Então, eu também não tenho, Chelsea, essa casa com 1.000 metros de quintal. Também não consigo ter a rotina dos sonhos. Mas graças a você, graças a essas pessoas que estão aqui comentando, a natureza está muito mais dentro do meu espaço. Está muito mais dentro de mim. Então, por isso que eu agradeço tanto todos vocês que participaram desse florescer, sabe? Que aconteceu comigo, junto com essa natureza que veio ter mais espaço dentro da minha casa. Então, que a gente possa ter, como a Isa está falando aí, todo mundo deveria ter esse acesso. Que a gente possa perceber que o gesto que você está sugerindo hoje, né? Pegar uma latinha que você já tem, colocar a terra, colocar a semente, regar aquilo ali. Gente, é uma sensação impagável. Entender esse processo e todo. Ver crescer uma obra sua, né? Porque, assim, é muito gostoso ter planta em casa, mas ter uma planta que você plantou também eu acho legal os dois, né? Mas uma plantinha que você plantou, meu, é um amor que você joga naquilo ali, que é impressionante. E aqui em casa... E eu acho até diferente do que a Isa falou. A Isa colocou, todo mundo deveria ter esse acesso. Acesso, a grande maioria tem, né? Todo mundo que está assistindo essa live, por exemplo, tem. Seria muito interessante ter esse despertar. Exato, né? Exato. Você sabe que aqui aconteceu assim, a Isa deu pra gente 2 plantinhas gêmeas, do mesmo tamanho, uma mais vermelhinha, uma mais verdinha, verde com branco. E aí uma delas amanheceu de um dia para o outro totalmente desmilinguida, assim, meio morta mesmo. Eu não entendi o que aconteceu, né? As duas tomaram o mesmo tanto de água, estavam no mesmo lugar e tal. E aí eu trouxe o Matheus, meu filho, para ver. Falei, olha só o que aconteceu com essa planta, tal. Ele falou assim, mãe, eu vou enviar amor para ela. Ai, que bonitinho. E eu fiz o curso do Reiki. Falei, então vamos. Você envia amor, eu vou aplicar um Reiki. Eu postei no Instagram aqui as fotos do absurdo que aconteceu de crescimento com essa que recebeu o Reiki, que renasceu tipo fênix. Horas depois ela tinha ressurgido do nada. E o crescimento dela, ela ficou tipo uma girafa mesmo, pescoçudona comparado com a outra. Então eu postei as fotos do que tinha acontecido com ela e da diferença. Falei, ó, essa aqui recebeu Reiki, essa aqui não. No fim até ficamos com dó. Pusemos, né, aplicamos Reiki na pequena também. Deu Reiki não. Porque fazer essa injustiça, entendeu? Mas... Pois né? Envia uma para outra também. Exato, né? Então o Matheus enviou Mas amor. É impressionante. E acho que esse é o respeito que a gente tem que ter, né? Com a natureza, com o todo, com os outros. E eu fico muito feliz. Muito. Mas muito feliz. Girar for planta. Foi isso aí que aconteceu, coitada. Ficou pescoçuda. E, Chelsea, te agradeço muito, meu. Te agradeço mesmo. Desde o começo, te agradeço. Desde a primeira vez que eu fui lá no seu consultório, porque você me acolheu de um jeito extremamente amoroso e mora no meu coração. Imagina, eu que agradeço mesmo por... Isso é surreal, essa conexão e esse tipo de gratidão, né, de você me convidar para fazer uma live no espaço do seu Instagram, com tanto significado, de você colocar tanta emoção que você pôs aqui nessa live,
da gente saber, da gente ter esse feedback dos pacientes, né, até depois de consultório, tudo, de como eles estão indo, do quanto foi significativa a mudança. Isso é surreal. É surreal, eu falo que é o grande tchan, porque ganhar dinheiro a gente ganha com qualquer outra coisa, né? A gente consegue fazer outras coisas. Mas isso, né, isso que foi o meu descobrimento no início, de quando eu comecei com a fisiologia ortomolecular, e passo para frente, e vejo que isso encanta outra pessoa, e vai encantar outra pessoa, que vai encantar outra pessoa, isso é muito gostoso, Exato, né? exato. Então, nossa, não podia ter pedido mais. Obrigada mesmo, Nê, pelo Imagina, eu que espaço, agradeço. pela gratidão, por tudo, né? E por eu conseguir saber que foi tão especial e significativo. E foi mesmo, continua sendo e vai ser sempre, viu? Te agradeço mesmo o teu tempo, a tua disponibilidade, tua delicadeza e a tua objetividade. Obrigada mesmo. Gente, obrigada por todos vocês que estão aqui. Vocês são sensacionais. E para quem vai assistir a live depois, que tenha sido bom para vocês também aí, que seja útil sempre. Chelsea, E obrigada. vai todo mundo comprar lata de pus para fazer vaso agora. Seguindo o quê? A ideia do Aquiles. Tá vendo? A sugestão de quem? Quem que tinha que dar essa ideia? Mas muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, pessoal, por estarem aqui até agora. O Roberto está aqui também. Esse é outro paciente Que luz. graça. O que a gente caminhou já foi uma coisa impressionante. Que lindo. E muito, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço. Gente, um beijo. Obrigada, Chelsea. Semana que vem tem mais, quarta-feira. Beijão. Beijo.